sobre essa sua exposição aqui, sobre o seu trabalho nessa sala? Conta sobre o quê? O que a senhora tem a dizer sobre os trabalhos aqui? Não, os trabalhos não é um produto agora do final desse final de semana. Isso é um trabalho que já vem sendo feito ao longo do ano, né? Com obras... Ai, gente, começou tudo com uma releitura do Renascimento, né? Diante da exposição que veio para o Brasil, com as obras do Renascimento. Aí eu já peguei o gancho do Renascimento, trabalhamos os trabalhos escritos que estão aí na mesa, sobre o Renascimento. Depois fizemos as releituras do Renascimento e algumas obras sociais que eu peguei os operários. Aproveitei todo esse momento que nós estamos vivendo, né? Sobre reivindicações, paralisações, movimentos, né? Enfim. E fizemos uma crítica em cima de tudo isso, né? E também pegamos aquela outra obra social que fala sobre a seca do Nordeste, que eles não resolvem esse problema nunca, né? Porque não há interesse dos governantes que o problema seja resolvido, porque quanto mais o povo for sofrido e na ignorância, né? Mas eles podem se aproveitar disso. Aliás, os políticos vivem na ignorância do povo, aqueles que não querem abrir o olho, né? Enfim, e finalmente o grito, que nós ainda estamos gritando até hoje. Então aqui está, né, falando sobre o grito, que é preciso que os silenciados, todos os tipos, possam falar, né? Precisamos lhes restaurar a voz, para que eles possam gritar. Então é importante a gente recuperar os nossos sentidos que estão adormecidos. Muitos vão continuar eternamente adormecidos porque não querem acordar. Outros a gente dá um chacoalhão, né? Enfim, é muito gratificante porque você vê que quando o aluno quer, né, você tem um resultado de trabalho. E foi feito um trabalho todo embasado em aulas teóricas, porque também tem os trabalhos escritos sobre o Renascimento, né? Para depois que eles fizeram os trabalhos escritos, que eles fizeram as releituras. Então primeiro eles conceituam, né? Para depois fazer a releitura. Então quando eles estão fazendo a releitura é porque eles já conceituaram os movimentos, enfim. E os trabalhos da Mata Atlântica também, que foram feitos na época das gincanas, camisetas, mas também fizeram as pesquisas dos animais, principalmente os que estão em extinção, né, dos animais da Mata Atlântica. E ali, simplesmente, o lúdico, né, o teatro de fantoches, que foi feito pelos menores, enfim, é isso aí, o resultado final é esse. E o professor passado um bom professor mesmo. Professora, só uma colocação aqui. Como é que a senhora acha que o público pode se integrar nesse trabalho? Como é que a senhora acha que o público pode ver gostar? Bom, eu acredito o seguinte, se cada aluno que assistiram às aulas e levaram um pouquinho para casa, comentaram com a família, com os pais, olha, lá na escola nós estamos fazendo os trabalhos sobre releitura, estamos conceituando o que é uma leitura de obra de arte, o que é uma releitura, o que é uma crítica para ser feita em cima de tudo isso. Enfim, aí eu acredito que esses pais, dos quais os alunos fizeram algum comentário em casa, muito provavelmente já vêm sabendo alguma coisa, né? Enfim. Agora os outros vai ser uma questão de fazer a leitura mesmo, né? E por isso que eu coloquei aqueles textos, se algum pai realmente tiver interesse em ler, aí ele vai conseguir entender, né, o contexto dos nossos trabalhos, né? Eu acredito assim. Senão, vai ficar meio difícil. Obrigado, professor. A senhora quer fazer mais alguma colocação? Não? Foi muito gratificante, né? Foi muito cansativo, mas muito gratificante. Está aí o resultado dos trabalhos.
tudo bem. Ah, e tá aqui fora também tem os poemas concretos. Meu marido fugiu. Era o seu marido? Era meu marido. Esses poemas concretos foi a mesma coisa, né? Nós trabalhamos o conceito de poesia concreta e em cima do conceito de poesia concreta eu procurei mostrar para eles, né? Sobre essa crítica social, né? Que eles fizessem os seus poemas concretos, mais ou menos baseado no momento que o país está vivendo, né? Legal, professor. Muito grande a sua contribuição. Vamos encontrar mais professores. Vamos encontrar os professores para poder bater o papo aqui. Para ver se eles falam mais sobre as suas exposições aqui. Tem gente aqui. Aqui, ó. Vamos pegar aqui já. Entra aí. Com licença. Oi. Tudo bom? Oi, é o Dona Fernanda, tudo bom? O que a senhora pode falar aqui um pouco sobre a exposição dessa sala aqui? Dessa sala? Isso, o que a gente vê aqui? Então, acho que você pode falar com as donas da sala, né? Tudo bem. Mas tem aqui o terceiro ano receita e de inglês também receita. E aqui ao fundo são algumas temáticas ainda não em inglês, mas que serão em inglês amanhã. Mas as meninas podem falar um pouquinho melhor. Não. Com licença. Ela ali. Com licença, professor. Oi, querido. O que a senhora pode falar um pouco sobre essa sala? O que tem de inglês nessa sala? Aqui, nós vamos colocar nesse fundo aqui, os terceiros e quartos anos trabalharam com 2 músicas em inglês durante esse ano. Uma vai falar sobre partes do corpo e outra sobre animais. Sim. Então eu vou expor as músicas e os trabalhos que eles fizeram baseados nisso. Entendi. Como é que a senhora acha que o público pode se integrar nesse trabalho? Olha, na verdade, acho que os pais vão mais participar observando mesmo o que os filhos fizeram. Então é um trabalho mais de observação. Observação. Tudo bem, obrigado. Nada. Marilana? Marilena. Não. Com licença, professora. Você pode se apresentar ali? Seu nome? Posso. Sou a professora Maria Helena, terceiro ano B. Sim. Maria Helena. Maria Helena? Isso. No que constitui o seu trabalho? Bom, eu trabalhei junto com a professora Mariana, Sim. né, na informática. Uhum. A gente trabalhou as receitas, Sim. aí as crianças fizeram as ilustrações dos alimentos, né, e passaram os nomes dos alimentos para o inglês. Então juntou o português, a informática e o inglês. Entendi. Tá bom? Obrigado. Obrigada a você. Mais alguém? Mariana fugiu. Então Mariana fugiu. Fugiu da vamos falar com outros professores. Vamos lá. Vamos ver se a gente encontra mais professores aí. Tá bem? A gente encontra mais alguém para falar sobre seus trabalhos, inclusive o professor Ismael. Não, acho que aqui não tem ninguém. Vamos ver. O que é isso? Banana. Legal. Esse aqui é o Bananas de Metal do Pedro Alexandre. Esse é seu? Esse é o meu. E esse aqui é o meu. São algumas releituras que os alunos, inclusive eu e ele, fizemos aqui. Sobre a professora Maria, ela fugiu mesmo. Hã? A professora Maria. Vamos ver se a gente encontra mais alguém por aqui. Dr. Carlos está aí. Entrevista o Carlos lá, Entrevista o Carlos lá, falando, pergunta sobre a amostra. Peraí. O Carlos tá aí. Entrevista o Carlos, vai entrevistar o Carlos, pode entrar. Todo mundo entra. Fala sobre a amostra, a pergunta. As quartas. Aí ele caiu fora. Podia ter dado o queijo. Aí Marcelo Grau. Censurado. Censura. Você não vai pôr no Facebook não, né? Já tá aí direto. Eu pergunto, são todos professores?
Ganho também. Diretor. Você não viu também? Isso é cruzeiro. Pode ser pra câmera? Pagando bem, que mal tem. Esse é um dos meus botões. Qual é a apresentação? Recados e sou diretor. Melhor a gente sair da sala, né? Senão a gente não vai conseguir conversar. Vamos sair? Vamos. Ele primeiro falou ainda tem que fazer minhas garrafinhas. Ô, Ismael, você tem que falar do seu trabalho lá, Ismael. Você tem que falar do seu trabalho lá. Vai ter que tomar uma água para dar uma colação, né? Cadê? Ele vem aqui. Ele vem aqui. Temos que esperá-lo. Vamos ver se o diretor vem aqui para dar entrevista conosco. E o professor ao mesmo tempo. Pronto. Diga. O senhor se apresentou para a câmera, não foi? Você vai editar? Porque ficou uma apresentação meio boa, então você vai editar. Depois a Nina edita. Bora. Pode ir, vai, vamos lá, Ian. Diretor Carlos, qual a intenção de uma feira cultural no fim do ano? A feira cultural, necessariamente, ela vem mostrar ou demonstrar à população aquilo que vocês são capazes de fazer ou fizeram durante o ano letivo. Sim. Né? O formato, como vocês aprenderam as coisas, vocês estão enxergando as coisas. Sim, só mais uma pergunta. O senhor deu uma olhada aí para Já. as exposições, né? O que o senhor achou das exposições, do trabalho de cada professor? O que o senhor tem a dizer? Perfeito, que eu acho que tinha que repetir mais isso, né? Que, aliás, é um dos conselhos que eu devo dar para essas minhas crianças, porque eles também são crianças, né? No sentido de serem mais concretos, né? Apresentar mais as capacidades dos nossos alunos, até porque eles a têm. Né? E o senhor tem algum projeto específico? Olha, eu tenho. O primeiro projeto específico é aquele que eu já combinei com a população há anos atrás, há mais de 23 anos, que é a escola de período integral. Não apenas no sentido de fazer com que vocês fiquem dentro da escola, simplesmente, mas que vocês tenham oportunidades outras. Só que isso politicamente nesse país não é uma coisa que seja vista com bons olhos, né? Quando você faz isso, você dá à população, e normalmente a população que mais precisa, instrumentos outros que certas classes políticas não desejam. Mas enfim, isso é uma crítica minha, mas eles não deixam de falar não. Ah, tudo bem, entendi. Então o senhor achou muito bom essa feira cultural? Eu pessoalmente, não vou mentir, assim, eu não gosto muito do nome. Feira cultural. Isso para mim, primeiro feira significa, e normalmente a população que mais precisa, instrumentos outros que certas classes políticas não desejam. Mas enfim, isso é uma crítica minha, mas eles não deixam de falar não. Ah, tudo bem, entendi. Então o senhor achou muito bom essa feira cultural? Eu pessoalmente, não vou mentir, assim, eu não gosto muito do nome. Feira cultural. Isso para mim, primeiro feira significa teoricamente ou semanticamente venda. Vocês não estão vendendo nada, quando muito não está vendendo uma ideia, que também não é o caso. Eu acho que seria mais amostra realmente. Né? Qual o senhor daria para essa? Eu daria uma amostra. Uma amostra realmente. Ou então, diria assim, uma amostra de resultados, né? Enfim, seria mais nesse tom. Acho que existem outros termos que seriam mais adequados. Os professores sabem disso, eu faço um pouco de resistência. Até porque, se você analisar em qualquer outra escola, não apenas a escola de ensino fundamental, mas a escola, hoje em dia, secundária, o ensino médio, tudo é feira cultural, feira cultural. E feira é aquilo que você vai lá e você compra batata, tomate, ou sei lá o quê. E eu acho que não é isso. Né? Eu acho que para nós, para início, tem que ter outro nome. Porque quando a gente vai numa feira, por exemplo, no AMB, você vai comprar alguma coisa. Feira de livro, você vai ter realmente a exposição desse material, chamado livro, né, literatura, ou o que seja, e você vai poder comprar. E aqui na feira cultural você não está vendendo nada. Né? Então, eu acho que temos que mudar o nome para ficar realmente mais próximo da realidade da gente. A gente está mostrando o que foi que a gente aprendeu. Sim. Há quantos anos existe a Feira Cultural na escola?
Olha, a Ou Feira mostra, Cultural, né? não, eu já venho com esse nome de Feira Cultural, sim, eu estou aqui há 23 anos, a escola é desde 1957. Sim. Eu acho que praticamente desde o início, essas mostras. Né? Sim. Eu acho que o nome Feira Cultural é uma coisa mais recente. Eu, quando cheguei aqui em 92, já tinha esse nome, essas apresentações como Feira Cultural. Em 92? Em 92, quer dizer, quando eu cheguei aqui, né? Mas isso já acontecia. Na minha outra escola também tinha Feira Cultural. Né? Mas eu sempre tive esse posicionamento que eu entendia que não é isto. Eu acho que é realmente uma amostra, né? Ou culminância, quer dizer, fechamento, né? Daquilo que vocês começaram no começo do ano, quer dizer, o antes e o depois. Sim. Eu acho que a ideia seria essa, de mostrar o que era antes e o que eu sou agora, quanto eu progredi. Né? Acho que seria nesse tom, entendo eu, que as coisas vão ser colocadas para a população. Do contrário, eu não entendendo muito. Não. Eu não sei até como é, quer dizer, acho que até a expectativa da população. Realmente os pais vêm, né, mas não é um número significativo que a gente gostaria, eu entenderia. Eu acho que feira é uma coisa que você oferta alguma coisa que a pessoa possa levar. Nem que fosse de graça. O pagamento é o comparecimento, digamos. As pessoas pensam que eu estou pensando em dinheiro, não é isso. É troca. Eu acho que do formato canastrão não existe a troca. Acho que tem que ser uma coisa mais interativa. Vocês demonstrarem as coisas e essa ideia ser levada adiante. Né? Eu vi alguns trabalhos, não sei se foi a tua turma, mas é uma turma da professora Maria Glória, fazendo outros químicos, do tipo amaciante, essas coisas todas. Né? Então, isto era algo que poderia ser ofertado às pessoas, sabe? Uma interação. Né? Agora, por exemplo, na questão da arte, acho que certos trabalhos poderiam ser realmente ofertados, não digo vendidos, mas ofertados e tal, para as pessoas terem como uma lembrança ativa, né? A interação, né? Essa coisa, puxa, olha como eu progredi, como meu filho progrediu, essas coisas todas. Acho que isso é interessante. Por isso que eu faço restrições ao nome, não à ação, mas ao nome sim. Eu acho que não é feira cultural. Na verdade é uma amostra. Entendi. Seria por aí. Vamos mostrar exatamente isso à população, o que nós somos capazes de fazer. Entendi. Mas não vender. Não. E vender, como eu disse, vender não é necessariamente dinheiro. Vender é você trocar. Né? Eu troco esta ideia por alguma coisa, podendo até ser o dinheiro, se for o caso, que não é essa a intenção, mas seria por aí. Diga. Senhor, só mais uma última pergunta aqui. O senhor daria alguma nota para essa feira cultural em relação às outras do ano passado? O senhor acha que é melhor? Eu vou falar pelo conjunto, porque se nós usarmos o termo feira cultural, o que foi ofertado para a população esse ano, vou começar lá da proposta Mata Atlântica. Né? Até porque ela se repete na apresentação de alguns itens da feira agora, né? Ela vem de lá. Então a nota tem que ser 10, porque ela realmente mostrou um lado da escola que pouca gente sabia que ela tinha. Eu acho que os próprios alunos não sabiam que eram capazes de fazer isso, né? Essa coisa de vestir a personagem, né? Vestir uma atitude, né? Foi uma coisa atitudinal. O que é atitudinal? Você introspecta aquele pensamento e você age de acordo com ele. E o que a gente viu, o que eu vi, embora eu estava mais tempo a fazer, porque eu estava internado, mas eu via isso pelo Face, lá no hospital, realmente a participação foi intensa, o pessoal, e depois também eu manipulei, né, o material fotográfico, e realmente era isso daí, eu acho que tem que ser isso daí. Daí dá para entender, porque eu entendo que a escola tem que estar mais aberta à população, no sentido de maior permanência de vocês dentro da escola, dentro dessa perspectiva, de vocês estarem o tempo inteiro interagindo. Né? Porque o que aconteceu na proposta da Mata Atlântica foi isso, foi uma tremenda de uma interação, né? Pessoas, alunos, funcionários, professores, executando, né? Fazendo performances, eu diria, papéis, outros,
que eles eventualmente não fariam. Né? Por exemplo, ver a missa de passarinho, né? Esse daqui subindo no morro. Né? O Beto pulando, feito, sei lá, canguru machucado e outras coisas por aí, né? Neguinho levando torta de não sei o que na cara. Isso não é normal, né? Do ponto de vista de você estar vendo isso o tempo inteiro. Então foram personagens que surgiram aí nessa, nessa fauna, né? De ideias que surgiu. O termo exato é fauna mesmo, é uma coisa animalesca, mas no bom sentido. Né? E aí, claro, juntando-se tudo isso, não isoladamente apenas a questão da Feira Cultural agora, né? Mas também aquela atitude da Mata Atlântica 10, que não sei se espelha realmente o que aconteceu, né? Porque foi marcante. Né? O registro disso fotográfico demonstra isso, né? Se os alunos pararem para ver na linha do tempo a evolução disso, é um fato histórico. A escola nunca fez isso. Acho que a coisa mais próxima que a escola fez disso foi alguns anos atrás, com o professor Márcio, né? Márcio Alexandre, que nós fizemos a rota dos Bandeirantes, saímos com a escola inteirinha, né? Passando aqui pela freguesia, depois pegando a estrada, indo para Itu, enfim, essas coisas também foi um marco, né? Mas nos faltou um pouco do registro, né? Que agora a gente tem aqui nesses eventos. Aquilo também foi marcante, inclusive fora da escola, né? Que fomos uma das poucas escolas, se não a única, a quebrar hoje, pra você ter uma ideia, tudo que vocês fazem dentro ou fora da sala de aula, dentro ou fora da escola, é considerado atitude ou trabalho escolar. Né? Ou seja, dia letivo, você está na escola. A escola não serve apenas no prédio, mas aquilo que você faz com o aluno. E naquele tempo nós quebramos um tabu, porque saímos com a escola inteira, inclusive para outros municípios, que é o caso, e aquilo tudo foi considerado aula. Porque, claro, um dia ia a quinta série, outro dia ia a sexta série, outro dia a sétima série, é claro que os outros dias essas séries não vinham para a escola, porque aqueles mesmos professores tiveram que sair com outras séries. E isso foi uma quebra de padrão, né? Porque as autoridades na época acharam que isso era o cúmulo. Imagina eu parar a escola, porque da segunda-feira foi a quinta série. No resto da semana, a quinta série não veio para a escola. Na terça-feira foi a sexta série. No resto da semana ela não veio para a escola. Né? Porque, claro, você tinha pernas. Era o dia que você saiu daqui às 7 da manhã e eles voltavam às 7 da noite. Então a gente contabilizava as horas, etc. Coisa e tal. Então foi quebrando o tabu aí, né? Realmente. E agora, o que vocês fizeram, realmente também foi uma coisa diferente. De certa forma, a gente quebrou outros tabus agora com esta feira cultural. Então, por isso daí que eu disse que somando-se ao projeto Mata Atlântica e a feira cultural, por assim dizer, a Mata 10. Né? Até porque fugiu um pouco do padrão até então esperado, né? Porque realmente a Mata Atlântica veio, né, trazer esse novo comportamento. Basta ver o material que a gente já vê que tem muito mais atitude de Mata Atlântica do que numa feira cultural propriamente dita. Obrigado. Imagina. Deixa eu falar agora. Eu quero ver você editar isso. Quem vai editar esse é a Adira, não sou eu. Eu quero ver você editar. Vamos lá procurar os professores lá, Ian. Vamos lá. Obrigado. Você editar isso. Professor Ismael por aí? Tá no banheiro? Vamos ver se a gente acha mais alguém por aí. Mais algum professor. Vamos ver. Tem mais alguém? Aquelas meninas lá vão utilizar? Pode ficar pra casa. E aí, vocês vieram aqui hoje pra... Vocês vieram aqui hoje para ajudar na montagem da Feira Cultural, foi isso? Foi. O que vocês estão achando da feira?
Por que legal? Marcelo, eu vi o que o outro Legal, porque pegaram eu de surpresa. Muito legal. Não sei de nada. Eu não tô aqui, eu sou a irmã da Gasparzinho. É só você falar o que você achou da feira, que você achou de vir ajudar aqui. A escola tá sem aluno. Legal. E vocês foram chamados aqui para ajudar os professores, né? A montar os trabalhos de vocês, né? Eu fui chamada pela senhora. Eu vim porque eu quis. E aí, o que você achou aí da ajuda aí dos professores? Das nossas ajudas ou dos professores? De ter vindo aí na escola, ajudar a montar a moto. Foi bom, Colaboração foi aí. bom. É pra nós mesmos. Né? O que mais? O que você achou? Você também? Legal. O que você vai fazer esse Por que vídeo? legal? Legal. Mas por que legal? Organizar.